Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, hoje vendo 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12 até o 22. Olha só o que diz o início. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou o Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Bom, meus queridos, os mortos ressuscitam? Sim. E nós vemos aqui, precisamos fazer uma diferença aqui. Quando, por exemplo, nós podemos falar da filha de Jairo, podemos falar ou alguém até que teologicamente possa questionar se ela realmente tinha morrido, mas tinha morrido, né? Ou podemos falar, quem sabe, de Dorcas, né? Que ela é ressuscitada pelo apóstolo Pedro. Ou podemos falar da grande expressividade de Lázaro, que foi ressuscitado. Uma coisa aqui, a ressurreição de mortos, sim, porque Jesus Cristo ressuscitou pessoas antes. Mas existe uma diferença entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque todos os que foram ressuscitados dos mortos, eles tornaram a morrer. E Jesus Cristo, ele morre, ele é sepultado, ele ressuscita e ele vive para sempre. E nisso, então, ele traz uma esperança para nós. E qual é a esperança? O apóstolo Paulo começa a contrariar aqui a posição, diz assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos. Essa é a pregação do Evangelho. Ele não só foi para a cruz, como morreu, foi sepultado, ressuscitou e está à destra do Pai. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Bom, se não há ressurreição de mortos, como era aquilo que vimos em 1 Coríntios 15, do 1 ao 11, onde há então um tipo de ensino errado, herege, né? Que comprometeria a fé com o passar dos dias dos próprios coríntios. Então o que nós vemos aqui? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E aí é quase que uma conversa aqui, pessoal, não tem muito o que falar. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, outras palavras assim, olha, se nós como apóstolos pregamos que Jesus Cristo ressuscitou e na verdade Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é mentirosa, é enganosa. Cristo disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Se Cristo disse que ressuscitaria ao terceiro dia e ele não ressuscitou, bom, então o ensino de Cristo não é verdadeiro. E se o ensino de Cristo não é verdadeiro, então pregar isso é pregar uma mentira. E assim ele diz assim, olha, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé, quer dizer, vocês estão crendo numa coisa falsa. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, eles mesmos estariam até contra Deus, falando que Deus fez uma coisa que Deus não fez. Na verdade, meus queridos, quando o Pai ressuscita o seu Filho dentre os mortos, a ressurreição de Cristo também é um sinal claro do Pai que ele aceitou a obra redentora do Filho. Olha só. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mesmo porque tinha engano, Deus não pôde aceitar o sacrifício de Cristo, embora ele tenha morrido, ele não ressuscitou, a obra redentora ficou incompleta. Olha só o que ele diz assim, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Poxa, todos aqueles irmãos que puderam andar numa vida transformada, numa vida nova, com a esperança da vida eterna, não vão ressuscitar, então toda a pregação se tornou vã. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele fala primeiro daqueles que morreram na fé, esperando a vida eterna e a redenção do corpo,
Porque sempre que fala daqueles que dormiram, está falando do sono do corpo, não da alma e do espírito. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá? Já falamos disso sobre antes, né? Então vamos ficar só alongando o tamanho do vídeo aqui. No 20 diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Ele larga esse papo como se Cristo não tivesse ressuscitado, questionando o ensino dos falsos mestres que se intrometeram entre os coríntios. E ele diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Dos que dormem. Bom, meus queridos, as primícias era uma ordenança que está lá no livro de Levítico, que os primeiros frutos dos campos eles deveriam levar como oferta de ação de graça ao Senhor. Então levavam um feixe como as primícias, como que prometendo que também iriam ofertar o resto da colheita que estava para ser colhida ainda. Então observe que agora aqui ele usa uma figura da lei para dizer o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Sendo que essas primícias é uma primícia única. Ele é a primícia, né? Ele é o feixe. Então, olha o que diz aqui: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E ele vai explicar, a própria palavra vai explicar. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui nesse momento o apóstolo faz um comparativo entre o homem Adão, que é o homem natural, que todos os descendentes de Adão vão morrer como Adão morreu, né? É uma parte real, né? Ou seja, a natureza pecaminosa ela já nasce em nós. E nós somos então como que impelidos pelo desejo de nos governar e pelo desejo de nos gratificar. Isso significa viver da nossa maneira e buscar nosso próprio prazer. Então, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Bom, assim como a morte entrou no mundo por Adão e todos morreram, assim a possibilidade da ressurreição dos mortos, ou a ressurreição dentre os mortos, porque tem mortos que não vão ressuscitar para ter a vida eterna, mas para ter a condenação eterna. O que nós vemos? A ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, e isso é completamente verdadeiro, assim todos serão vivificados em Cristo. Não podemos interpretar isso da maneira errada. Todos serão vivificados em Cristo não significa que todos aqueles que morreram a morte semelhante à morte de Adão serão vivificados em Cristo, mas somente aqueles que creem em Cristo. Esse todos aqui são todos aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Bom, falando assim, nós vamos encerrar o ensino de hoje. Agradecendo a sua companhia, faça um comentário se você quer fazer uma pergunta, se você quer expandir o que eu falei, esqueci de falar alguma coisa, você quer contestar alguma coisa, por favor, tenha liberdade, faça um comentário logo abaixo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.